Olá, benditos! É sempre uma alegria estar com vocês para dar continuidade à nossa jornada juntos até o Apocalipse. Hoje entramos no capítulo 17. E se o capítulo anterior tratou do nosso ter, este capítulo trata do nosso ser. As palavras de Jesus aqui soam como um refinamento. Ele não está apenas nos dizendo o que fazer, mas como e por que fazer. Vamos então para mais um capítulo da nossa série. Jesus começa com uma advertência severa sobre os tropeços ou os escândalos. Em Mateus, ele fala sobre não escandalizar os pequeninos, mas Lucas traz isso para o contexto da vida comunitária diária. Ele diz que é inevitável que venham os escândalos, mas ai de quem os causar. A solução de Jesus para o convívio humano não é a fuga, mas o enfrentamento através do perdão. Ele estabelece um padrão que desafia a nossa lógica. Se o seu irmão pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes vier dizer estou arrependido, você deve perdoar. Em Mateus é mencionado 70 vezes 7, mas Lucas enfatiza o ciclo de um único dia. Ele está nos ensinando que a vida no reino exige uma limpeza de cache emocional constante. O perdão não é um sentimento, é uma decisão administrativa da alma para que o abismo que nós vimos no capítulo 16 não se abra entre nós e os nossos irmãos. Diante de um mandamento tão difícil quanto o perdão ininterrupto, os apóstolos fazem um pedido que todos nós faríamos: Senhor, aumenta-nos a fé. Eles perceberam que sem um grau extraordinário de fé, jamais seriam capazes de cumprir esse mandamento. A resposta de Jesus é provocativa. Ele fala sobre a fé e a amoreira. E aqui vale um detalhe fascinante que o comentarista Geldenhuys destaca. Naquela época, acreditava-se que as raízes da amoreira eram extraordinariamente fortes. Pensava-se que essa árvore poderia permanecer enraizada por até 600 anos. Pensem bem. Jesus não escolheu qualquer planta, ele escolheu algo que era o símbolo de permanência e de raízes profundas. Ao dizer que a fé pode arrancar essa árvore e plantá-la no mar, Jesus está dizendo que o reino invisível tem poder para arrancar aquilo que está arraigado em nós há gerações. Sabe aquele perdão difícil? Aquela mágoa que parece ter 600 anos de raízes no coração? Jesus está dizendo que a fé, mesmo pequena, lida com o que é impossível de ser arrancado. Notem que Jesus não dá uma dose extra de fé. Ele muda o foco da quantidade para a qualidade. Fé não é uma substância que acumulamos, é uma conexão com o Deus que faz o impossível. É interessante como, normalmente, pensamos na fé como algo que se manifesta em obras dramáticas e milagrosas. Isso também é verdade, mas os maiores milagres da fé têm a ver com a restauração de relacionamentos. Perdoar é algo que a maioria das pessoas acha ser o ato mais difícil de pôr em prática. Mas o fato é que, onde não há raiz de fé, este fruto chamado perdão não será encontrado. Jesus acrescentou algumas palavras destinadas a combater o orgulho que muitas vezes surge quando alguém é usado por Deus ao contar a parábola do servo. Ele nos lembra que o servo, após um longo dia no campo, não recebe aplausos por apenas cumprir sua função. Ele continua servindo. Jesus está querendo dizer o seguinte: se você conseguiu perdoar aquele irmão difícil 7 vezes hoje, não espere aplausos. Você apenas fez o que um cidadão do reino deve fazer diariamente. O termo servo inútil é o reconhecimento de que o Senhor fez muito mais por nós do que jamais poderemos fazer em obediência a Ele. No meio do caminho para Jerusalém, Jesus encontra 10 leprosos. Era comum ver esses leprosos agrupados, uma vez que eram marginalizados pela sociedade em geral e não tinham companhia, além dos outros leprosos.
Eles vieram juntos até Jesus e clamaram juntos, embora fosse um grupo misto de judeus e samaritanos. Na tragédia comum da lepra, eles haviam esquecido suas diferenças e se lembravam apenas de que eram homens necessitados. Foi notável que Jesus lhes pedisse que fossem se apresentar aos sacerdotes enquanto ainda eram leprosos. Isso foi verdadeiramente um ato de fé. A única condição para eles serem curados era obedecer. Se Jesus era o mestre, como eles clamavam que era, então que provassem sua fé por meio da obediência. E quando eles iam no caminho, todos os 10 foram curados. Assim como Deus honrou a fé dos leprosos que obedeceram, mesmo enquanto se sentiam leprosos, assim Ele também honrará a nossa fé. É ao trilharmos o caminho ordenado por Ele que experimentamos os seus milagres. Mas a verdadeira lição surge no caminho de volta. Todos os 10 estavam dispostos a realizar uma cerimônia religiosa, isto é, ir apresentar-se aos sacerdotes, mas apenas um estava repleto de verdadeiro louvor e gratidão. Todos receberam a cura visível, mas apenas um estrangeiro, o improvável samaritano, retornou para adorar e agradecer a Jesus, transformando o milagre em relacionamento. Jesus nos mostra que enquanto 9 ficaram apenas com o benefício físico, a gratidão foi o que trouxe a salvação ao 10º. Os outros leprosos ganharam corpos sãos, mas seus corações permaneceram enfermos. Aqui, o reino revela que ser limpo por fora é comum, mas ser transformado por dentro é o que realmente importa. A gratidão é o que transforma um milagre físico em uma realidade espiritual permanente. A gratidão foi a prova de que o reino de Deus começou a habitar dentro daquele homem. Finalmente, os fariseus perguntam quando o reino de Deus viria. Eles esperavam algo como o que vimos nas expectativas de Mateus, um reino político e visível. Mas Jesus desconstrói as expectativas geográficas do reino, dizendo que o reino não viria como um espetáculo externo, pois já está entre eles, através dele, Jesus, operando no invisível das escolhas diárias. Depois, Jesus passa a instruir especificamente aos seus discípulos sobre o futuro. Ele avisa que viriam tempos difíceis, com perseguições e provações, onde os discípulos sentiriam falta da presença física dele. Muitos também diriam ter encontrado o Messias em lugares específicos, em uma espécie de sensacionalismo religioso. Mas a instrução de Jesus é clara: não sigam essa gente. Assim como ninguém precisa de um aviso para saber que um relâmpago cortou o céu, ninguém precisará que alguém lhes conte que Jesus voltou. Todos saberão simultaneamente. No entanto, antes da glória, ele diz que deve vir a dor da cruz. Ele reforça que o caminho para o reino passa pela sua rejeição e sofrimento. Isso corrigia a expectativa dos discípulos de um triunfo político imediato. Jesus alerta que o fim será como nos dias de Noé e de Ló. A tragédia não será apenas o pecado, mas a distração com a normalidade de viver a vida diária sem Deus. E o chamado final de Jesus é para a prontidão total. Ele encerra com uma advertência enigmática: lembrem-se da mulher de Ló. Por quê? Porque ela olhou para trás. Seu coração ainda estava preso ao que ela deixou. Jesus nos avisa que viver para o reino envolve estar desprendido de tudo que é terreno, para preservar nossa vida até a sua volta. Quem tenta segurar sua vida terrena ou os seus bens, acabará perdendo o que é eterno. A verdadeira segurança está em entregar tudo a Ele. Jesus enfatiza que a vinda do Filho do Homem trará uma divisão imediata. Pessoas que estão na mesma rotina, dormindo, trabalhando ou cultivando, serão separadas. Isso mostra que a salvação não é coletiva, mas individual e baseada na prontidão do coração.
E então os discípulos perguntam onde seria isso, querendo saber o local geográfico desses eventos. Jesus responde com um provérbio conhecido deles, que significa que, assim como é inevitável e visível que abutres, no sentido de aves de rapina, se ajuntem onde há um corpo morto, assim também o julgamento e a vinda de Jesus serão óbvios e inevitáveis. Não será algo escondido, mas um evento que se manifestará por si só. No capítulo 17, aprendemos que o reino de Deus começa dentro de cada um de nós. Antes de ansiarmos pelo céu, precisamos permitir que Jesus governe nossas decisões, nossas palavras e nossas intenções. Se ele não for rei no nosso presente, nós não estaremos prontos para viver com ele no futuro, na eternidade. E no próximo capítulo, Jesus abre as cortinas sobre o mistério da oração. Através da história de uma viúva persistente e um juiz insensível, ele nos desafia. Você tem fé para continuar batendo à porta ou vai desanimar no caminho? Vamos descobrir o segredo da oração que toca o coração de Deus amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.